Ela sabe disso, da unção que está sobre a vida dela. Quero convidar aqui a ministra Késia Barbosa. Eu falei certinho, né? Vai estar trazendo a palavra, mas antes eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida dela, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida da Tua filha Késia. Sabemos, Pai, que o Senhor já deu a ela a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela será apenas um canal usado pelo Senhor nesta noite. E declaramos, Pai, agora uma unção poderosa sobre a vida dela. Pai, eu declaro agora revelações poderosas chegando, Senhor. Coisas frescas chegando agora, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dela, pela sua família, pela fidelidade que ela tem ao Senhor. Multiplique, Pai, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja guiado. Eita, maravilha, né? Isso é bom. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? Reunidos como igreja para aprender mais do Senhor. E Deus tem colocado no meu coração algo que mexeu comigo, né? Mexeu e acredito que vai mexer com vocês. Porque é tempo de a gente olhar para si mesmo e ver o que é que está. É tempo de se ajustar também. Porque nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, né? E a gente precisa nos preparar para a volta do Senhor, né? A gente precisa olhar para si mesmo, para que a gente possa ver se tem algum caminho que está errado dentro de nós, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau, né? Olha, né? É nesse tempo que a gente precisa ver se existe algum caminho que está contrário às vontades do Senhor, porque Jesus ensinou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E nós estamos vivendo nesse caminho, nós estamos ministrando esse caminho, nós estamos percorrendo esse caminho. E muitas vezes a gente acaba indo para uma beirada, para outra beirada, e acaba saindo do caminho, se desviando. E tem pessoas que Deus levantou pessoas, e a palavra do Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, para nos instruir e apontar o caminho correto, e caminho epa. E muitas vezes a gente pode estar distraído com as coisas aqui dessa terra, e acaba não escutando a voz do Senhor, não escutando a palavra, né? Muitas vezes a gente deixa-se levado pelo que está vendo no externo, no natural, mas nós temos que lembrar quem nós somos, filhos de Deus, e lembrar de que nós fomos chamados para o reino espiritual, para viver por fé, não pelo aquilo que nós estamos vendo, não sendo levados pelas cobiças dos olhos, pelas vontades da carne, não sendo levados pela inclinação carnal. Então a palavra hoje é santidade. Fala sobre santidade, porque Deus nos chamou para ser santo. Sabe que Deus ele criou nós com o propósito de sermos santos. Deus ele nos chamou para viver em santidade, porque Deus ele é santo e é necessário que nós que somos filhos dele sejamos santos como ele é. E a gente precisa entender que no novo nascimento nós já recebemos essa santificação. E antes eu não conseguia entender e eu fui ministrar de uma forma diferente, achando que só seremos santos. Existem vários extremos na doutrina cristã, né? Tem uns extremos que diz que só seremos santos quando nós recebermos um novo corpo, na glória, quando Jesus voltar, quando nós formos morar no céu, é que seremos santos. Mas enquanto aqui nós somos apenas pecadores, coitados, pecadores, não? Não é isso? A gente não vê essas ministrações dessa forma? E existem outros extremos que acreditam que nós somos santos e não precisa fazer mais nada, não precisa mudar o nosso comportamento, está tudo certo. Jesus já nos perdoou de todos os pecados, então vou viver minha vida de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito, porque eu já fui lavada pelo sangue de Cristo, ele já me lavou, então vou fazer o que eu quiser. Então a gente tem que ver qual é o caminho. Jesus mostra qual é o caminho, para a gente não entrar nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente possa andar num alvo que é Cristo Jesus. Então eu quero que vocês abram lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 4. Que diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Olha só, que Deus nos escolheu antes mesmo de criar-nos, antes mesmo de criar a terra, de criar todas as coisas, com esse propósito de estarmos diante dele como santos e irrepreensíveis, parecido como ele é santo. Então Deus nos chamou com esse propósito. Né? Antes mesmo de ter criado vocês, antes mesmo de ter criado a humanidade, ele nos chamou para isso. Então foi o desejo do Senhor, foi o plano do Senhor, e ele quer que isso se cumpra em nós. Ele nos chamou para que nós possamos cumprir isso. Há uma convocação para a santidade. Existe uma convocação. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e ver o que é que está faltando, o que é que precisa ser mudado na minha vida. Abra também lá em Romanos, capítulo 6. Hoje vamos dar uma passeadazinha na Bíblia para a gente conseguir entender o propósito de Deus acerca de santidade. A palavra de Deus está repleta de assunto a respeito da santidade, porque santidade quer dizer comportamento, e como a gente procede, né? O nosso comportamento, como é o nosso caráter. Nós temos que refletir a glória de Deus, nós temos que andar refletindo o caráter de Deus em santidade. Romanos capítulo 6, no versículo 22, diz assim: contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse versículo ele mostra as etapas da santificação, porque aqui diz que agora libertos do pecado, está falando de um tempo presente, que já fomos libertos do pecado, algo que já aconteceu. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você nasce de novo, você é lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, e você agora se tornou santo. Você agora se tornou participante da herança de Deus, né? Você se tornou semelhante a Ele através no Espírito. Então houve um novo nascimento, a qual você se tornou santo. Então aí diz que nós fomos libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus. Essa é a posição que nós temos agora. Como a música cantou, faças como querem. Nós não vivemos por nós mesmos, mas agora somos escravos de Deus, nós estamos a serviço de Deus, e nós não temos a nossa vida por nós mesmos. A nossa vida foi comprada, a nossa vida está nas mãos do Senhor, e a vontade de Deus tem que ser cumprida na nossa vida. Esse é o propósito da salvação. E diz que tendes o vosso fruto para a santificação. É algo que nós precisamos fazer diariamente. A gente tem que entender que a santificação é algo que Deus já nos fez santos, mas precisamos manter a santificação. É como você coloca uma roupa para lavar, uma roupa para deixar branquinha. Você bota às vezes na água sanitária, um alvejante, né, isso, e deixa ela limpinha. Só que ela está limpa, ela está na posição de limpa ali, né? Só que se você começar a usá-la, ela vai se sujar, se contaminar. Se você expor alguma sujeira, alguma coisa suja, ela vai se sujar, vai se contaminar e vai voltar novamente a ser suja. Mas assim, bem assim a nossa vida como cristão. Nós fomos limpos, mas Deus ele nos deu a possibilidade de não deixar mais com que as sujeiras, que é o pecado, a sujeira representa o pecado, Deus nos deu o poder, uma legalidade de não mais sermos dominados pelo pecado. Porque antes éramos dominados pelo pecado. Antes, outrora, nós vivíamos na vontade da nossa carne. E nós não queríamos fazer aquilo que era da vontade de Deus. Desejava fazer a vontade de Deus, mas não conseguíamos por causa que nós éramos escravos. O pecado nos escravizava a nossa carne. E a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, carnal, desejava fazer aquilo que a carne queria. E Deus, quando nos fez nascer novamente, nosso espírito foi recriado, o nosso espírito agora precisa dominar sobre a carne. Precisa se impor para que não haja mais, não voltar mais novamente as sujeiras. E a gente tem que entender que, uma vez colocado na posição de santo, a gente pode sim sair da posição de santo. Né? A gente pode até pensar, a Bíblia nos garante que quando você se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. A gente entende que Deus ele nos colocou nessa posição de filho, mas como é que a gente pode perder a posição de filhos? Quando a gente se lambuza no pecado.
Porque não é algo que acontece, a gente tem que entender assim, que não é algo que acontece de repentinamente. É algo das pequenas raposinhas, vamos dizer assim, que é algo pequeno que acontece, uma vontade, um desejo da carnal. Se a gente não fortalecer nosso espírito, nós somos susceptíveis a ceder às tentações carnais. E aquilo ali, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Existe uma limpeza, a palavra de Deus nos limpa todos os dias. Nós precisamos renovar nossa mente para que não haja mais sujeira. Mas acontece que se você não fazer nada com isso, deixar com aquele pecado, se torne um hábito, se torne um bichinho de estimação, vamos dizer assim, né? E aquilo ali se tornar um hábito, aquele pecado pode gerar outro pecado, e um abismo vai levando outro abismo, e acaba você perdendo a salvação. Você achando que está na igreja, não, estou indo para a igreja, fui salvo, Jesus já me salvou, Deus é amor, Ele perdoa, e começa a fazer, aquilo ali vai se tornar tão comum, o pecado, que você vai estar habituado a fazer aquilo, e aquilo ali não vai ter mais, a palavra de Deus não vai mais mexer com você, com seu espírito, porque seu espírito está começando a se enfraquecer. Você está começando a deixar com que a sua carne fique mais forte. Quanto mais você cede aos pecados, mais fortalece a sua carne. Mais você quer, mais a sua carne vai querer as coisas, né? Então, você precisa entender que um pecado pode levar a outro pecado. Temos que ver, tem algum caminho errado? Tem que olhar para nós mesmos. Tem alguma coisa que eu estou pensando? Até no pensar, Jesus disse que nós pecamos. Será que eu estou pensando em alguma coisa que está entristecendo o Espírito Santo? Por isso que eu digo, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho errado. Precisamos fazer essa oração todos os dias. Sonda-me. Olha para mim e você mesmo fazer uma autoanálise para você ver se tem alguma coisa, porque isso pode te levar. A gente tem que ter um cuidado em nossas vidas. Pode fazer com que você perca a posição de filho. Né? A gente sabe que, uma vez cristão, a gente não perde a posição de filho. Deus chamou você para ser filho. Deus nos colocou um advogado fiel e justo para nos libertar de todo o pecado, de toda a injustiça. Né? Mas só que você vê que Adão, no início, ele perdeu essa posição. Se você ler lá a genealogia de Jesus em João, Adão era filho de Deus. Mas por que foi necessário trazer outro filho? Porque Jesus foi o primogênito. Ele não poderia ser... quer dizer, Jesus foi o unigênito, mas Adão não era filho já? A pretensão de Deus era que toda a humanidade fossem filhos. Mas ele perdeu a posição e todos que nasceram de Adão na carne se tornou semelhante a ele. Então ele perdeu a posição, Adão perdeu a posição de filho. Veio Jesus, o unigênito, o primogênito, para que pudesse trazer uma posição para refletir a glória de Deus, para trazer uma nova natureza. Não na natureza carnal, ele não veio da terra como Adão veio. Nós precisamos nascer de novo na água do Espírito para viver essa vida espiritual. Adão nasceu, nós já somos da carne. E Jesus falou lá para Nicodemos: importa-vos nascermos de novo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Quem é nascido da carne é carne. Vai refletir as coisas da carne. Vai fazer as vontades da carne. Vai revelar o que é da carne. Mas aquele que são nascidos do Espírito vai refletir as coisas do Espírito. Vai fazer a vontade do Espírito. Então Deus ele nos colocou o Espírito para que nós possamos estar prontos para combater as vontades, os impulsos da carne. E muitas vezes nós somos tendenciosos a pensar, até eu pensava da forma errada, que uma vez cristão, o velho homem já morreu e ele não ressuscita mais. Mas nós estamos enganados. Ele sim já morreu, já estamos crucificados com Cristo. Nossa carne já foi crucificada com Cristo. Né? Nós cremos nisso. Só que, uma vez morto, ele não está morto para sempre. Nós estamos vivendo na carne. Paulo disse: a vida que eu vivo hoje, não vivo. A vida que eu vivo na carne hoje, não vivo. Eu vivo pela fé, ele falou. Né? Existe um viver na carne, sim, ainda. Nossa carne não morreu. Nossa carne não foi destruída. O pecado ainda existe na carne. Nós fomos nascidos da carne. O que é carne é carne. Nós temos ainda a natureza de Adão ainda, mas nós mortificamos. O que é que a palavra de Deus fala? Mortificai-vos, despirdes, fazei morrer a vontade da carne.
Porque Deus já crucificou, nós fomos crucificados com Cristo. Ele já colocou a nossa carne numa posição de morto, anestesiado, sem impulso, sem desejos. Nós temos que colocar a nossa carne em sujeição. Nós antes éramos dominados pelos impulsos carnais. A carne dominava nossas vontades, né? Agora nós precisamos dominar sobre nossa carne. Quem deve dominar agora é o Espírito. É Ele que quer fazer a vontade de Deus. É o Espírito que está pronto. A palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Não quer fazer as vontades de Deus. Então é o Espírito que precisa ser trabalhado, é o Espírito que deve ser feito a vontade de Deus. É o Espírito que precisa estar dominando, colocando a nossa carne em sujeição. É Ele que tem que mandar, porque é Ele que recebe as influências de Deus. É Ele que recebe todo o domínio de Deus. É Ele que recebe toda a inspiração de Deus para que você possa viver essa vida que Deus chamou de santidade. Então a gente tem que entender em que posição nós estamos. E não podemos mais ficar brincando de cristão, de crente. Não podemos mais fazer aquilo que nós fazíamos antes. A palavra de Deus sempre está dizendo: não ande mais como os costumes anteriores, como você andava antes. Não viva mais como você vivia antes, nas vontades dos seus desejos carnais, nos impulsos carnais. Devemos nos revestir do novo homem e se despir, tirar as roupagens do velho homem. Amém? Então, isso é maravilhoso, porque vamos lá abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim: assim fostes algum de vós, contudo... assim fostes algum de vós. Contudo, vós fostes lavados e santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo do nosso Deus. Ou seja, nós no passado já fomos algo que já passou, né? Não é algo presente que já, quando você aceitou Jesus, você foi lavado, você já foi santificado e justificado, né? Houve um lavar, ou seja, o pecado já não existe mais. O pecado na sua vida foi tirado quando você aceita Jesus, foi tirado de todo o seu ser, porque lá em Isaías diz que fala assim, que mesmo que o seu pecado seja como escarlate, né, vai se tornar branco como a lã e alvo como a neve. Então foi lavado, então nós fomos lavados, foi tirado todo o pecado. Jesus se identificou conosco, Ele tirou todo o nosso pecado, o passado, tudo já foi apagado. Por isso que a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 5, 17 diz que nova criatura, né, que eis que tudo se fez novo. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo já passou. Aquele tempo de pecado já passou. Deus apagou o seu passado, você foi lavado. E agora foi santificado. Então, a salvação significa santificação. O processo de salvação é um processo de santificação. E a salvação, a gente entende que existem várias etapas. Nós não fomos salvos ainda por completo. Existe ainda uma completa redenção a ser feita. Né? Existe uma redenção ainda na nossa carne. Nossa carne ainda precisa receber um novo corpo, ainda ser glorificado. Como eu falei, a carne foi mortificada e a carne ainda existe, ainda tem os impulsos carnais, mas ela precisa ser revestida da incorruptibilidade na salvação, né? Quando houver uma completa salvação. E nós seremos como Ele é. A palavra de Deus, semelhantes a Ele, como Deus é. Nós poderemos enxergar a Deus. Se você tentar enxergar a Deus agora, por isso que ninguém nunca viu Deus. Porque nós não somos ainda, nós estamos vivendo na carne, e a carne ainda a carne é fraca, não tem as vontades de Deus. Não é isso? Ela precisa ser restaurada.
Então ainda não existe não foi uma salvação completa. A obra completa ainda vai ter e nós estamos aguardando. Nós temos essa esperança de nosso corpo ser glorificado. E nós seremos como Ele é, santos como Ele é, na plenitude. Nós somos santos em parte, mas uma plenitude ainda vai existir. Nós estamos aguardando isso, glória a Deus. Aleluia. Então, o que a gente fez é pela fé, né? Foi tudo pela fé. Para aceitar Jesus foi tudo pela fé. Então, hoje é um processo contínuo de santificação do crente. Nós precisamos estar continuamente nos limpando. É preciso manter essa santificação. Há uma progressão. A palavra de Deus diz que é de fé em fé, é de glória em glória. Então, existe um trabalhar nisso. Né? E Deus está sempre nos mostrando o caminho, qual é o caminho correto. Deus sempre está nos limpando. É Ele quem limpa. A palavra de Deus limpa. Jesus veio e falou, vós estáis limpos pela palavra de Deus. Então é Ele que vai limpando todos os dias, porque tem coisas ainda que quando nós aceitamos Jesus, tem pensamentos carnais, tem pensamentos terrenos, tem pensamentos errados, que não está conforme a palavra e acaba nós nos submetendo ao pecado. Mas a palavra de Deus vai nos limpando. Nós precisamos nos achegar a Deus e precisamos desejar a santificação. Então Deus quis assim. Deus podia muito bem nos fazer santo de uma vez só. Não era? Não era não, depois seria mais fácil. Mas Deus quis assim porque Ele queria que a gente desejasse a santificação, desejasse ser igual a Ele, buscasse a Ele por querer, não por imposição. Porque assim, podia ser até que você se arrependesse. Né? Mas Deus ele quis assim. Deus deu o livre-arbítrio. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra é um tempo de um processo que nós estamos passando. E existe sim uma luta, que é a luta contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio querer, contra as nossas próprias vontades, nossas paixões, os desejos, os impulsos carnais. Né? Muitas vezes nossa carne não quer orar, muitas vezes, quem diz aqui que tem vontade de acordar, eu estou com vontade de orar, eu já acordei com a vontade de orar. Eu acredito que nunca vai acontecer isso. Porque nossa carne não quer. Se for pela nossa carne, nosso espírito sim. Ele deseja, ele almeja a presença de Deus, deseja estar na presença do Senhor. Mas quando a gente começa a colocar nossa carne em sujeição para fazer a vontade do Senhor, ela começa a gritar, não quero! Dá sono, dá preguiça, começa a doer, tudo aí. Por quê? Porque a nossa carne não está pronta para isso. Não é fraca, mas o nosso espírito está forte. Então existe esse processo. Hebreus 10. Vamos lá, em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, no versículo 10. E diz assim, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo, feita de uma vez por todas. Olha só, por essa razão, por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo. Cristo ofertou o seu corpo em sacrifício vivo. Lembra que o pecado veio de Adão, veio da carne, do que é nascido da carne. Precisou vir alguém da carne. Né? O verbo se fez carne. Onde entrou o pecado, teve que sair o pecado, teve que ser apagado ali, ser derrotado ali, através da carne. Era um meio que tinha que ser através da carne. Por isso o corpo de Cristo foi morto, foi crucificado, sofreu as dores do pecado, sofreu o preço do pecado, que é o salário do pecado, que é a morte. Então, pelo corpo de Cristo nós fomos santificados. Aí continuando diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Isso aqui é na antiga aliança. Os sacerdotes eles sacrificavam toda vez, só que não removiam os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Então, existem ainda inimigos que precisam ser detidos. O último inimigo a ser detido será a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Será detido. O último inimigo. Versículo 14. Portanto, com uma única oferta,
aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Olha só que no versículo 10 diz que fomos santificados e no versículo 14 diz que estão sendo santificados. Então quer dizer que nós fomos santificados através do novo nascimento, através do corpo de Cristo, pela oferta do corpo de Cristo, mas agora nós estamos sendo santificados na nossa mente. Nosso espírito já está salvo, nosso espírito já está santo, né? Já ressuscitou, já está vivificado, mas a nossa mente, o nosso corpo precisa ser trabalhado. Ainda não foi salvo, precisa ser trabalhado, está sendo santificado. Deus deseja que nosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Nosso espírito já foi santificado, mas precisamos santificar nossa mente, santificar nosso corpo. Então, é um processo que nós precisamos estar todos os dias olhando para si mesmo e vendo o que é que eu estou fazendo. Será que estou fazendo alguma coisa que não agrada a Deus? Será que eu estou santificando o meu corpo, santificando a minha alma? O que é que eu estou colocando no meu coração? Né? Porque se você começar como eu falei, se você começar a alimentar o seu corpo, alimentar a sua alma com as informações erradas, que não seja a Bíblia, que não seja a palavra de Deus, que não seja algo que edifique, não somente a Bíblia, tem coisas que edificam no natural, mas estou falando coisas que é pecaminosa, que é reprovável diante de Deus. O pecado, que é coisas que é abominável diante de Deus. Se você alimenta o seu coração com isso, você vai acabar se tornando isso. E vai perdendo a sua posição de filho. Vai ficando comprometida essa posição que Deus colocou de santo. E a gente não quer isso, a gente não quer. Deus não quer. Deus está chamando pessoas, está chamando uma nova geração, uma geração que se levante e diga não para o pecado, que não deseje as coisas pecaminosas, que tem compromisso com o Senhor, que ama o Senhor, que não aceita essas coisas do mundo, não faz parte, não se comunica, não se contamina com essas coisas mundanas, né? Porque se você vê até no meio cristão pessoas, por isso que existem várias religiosidades, existem várias religiões aí, porque até no meio cristão as pessoas estão tentando para fazer a sua própria vontade, tentando ver alguma coisa na Bíblia e fazendo da Bíblia assim tipo algo que não tem valor, botando pretextos das coisas do mundo para entrar na igreja, dentro da igreja. Né, dizendo assim que certas coisas, Deus perdoa tudo, aceita o pecado de uma forma natural, assim, sabe? É isso que eu estou tentando dizer. Muitas igrejas estão assim, mas a gente não pode deixar com que isso contamine o nosso coração. Se Deus determinou que algo é errado, ele vai ser errado para sempre. Nunca vai ser certo. Né? Então, só porque todo mundo está fazendo o que é errado, não legaliza você a fazer o que é errado. Se você vê pessoas que estão fazendo coisa errada, mesmo sendo cristão, levando o nome do Senhor e está fazendo algo errado, não te dá a liberdade de você fazer aquilo que é errado. Não te dá a legalidade de fazer o que é errado. O certo é certo, errado é errado. Ponto final. Nós temos que entender isso. O coração do Senhor, a mente de Deus. Deus nos deu essa novo linguajar, uma nova maneira de pensar. A palavra de Deus vai nos amoldando. É a palavra de Deus que é a nossa bússola, é o nosso farol, o nosso guia. É ela que nos dita como é que nós devemos viver. Glória a Deus por isso. Então, existe um esforço para que nós possamos... vamos continuar aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Deus é bom o tempo todo. Diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus nos convoca: esforce-se. Existe você precisa colocar uma força. Não é algo que vai... Porque muitos cristãos estão sendo frustrados. Porque tem muita gente que se desvia. Porque vai para a igreja e pensa que só aceitar Jesus e pronto, vai fazer com que você agrade a Deus e pronto. Então, eu estou indo para a igreja, estou fazendo parte de algum ministério, eu estou agradando a Deus. Mas muitas vezes se engana achando que está agradando a Deus
e acaba se frustrando, e acaba se contaminando com o pecado, e as coisas e começa a morrer espiritualmente, e as coisas de Deus mais não satisfaz, você já não consegue ouvir a voz do Espírito, começa a morrer. Então, muitas pessoas pensam que é só assim, ir para a igreja, fazer alguma coisa na igreja e pronto. Não, mas Deus está nos chamando a atenção, esforce-se. Existe um esforço, existe um sacrifício. A palavra de Deus diz que devemos colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo, agradável diante de Deus. O reino de Deus é tomada à força. Existe um esforço, existe uma guerra, existe uma luta que você deve travar. Não é com o diabo, porque Deus ele já foi vencido, ele já está debaixo dos nossos pés. Mas a luta que você tem que travar é contra você mesmo. Né? A tentação que vem contra você é algo que não é espiritual. É algo que vem natural. É os seus impulsos, é os seus desejos carnais. Cada um é tentado naquilo que lhe aquilo que é mais receptivo a ele, né? Aquilo que mais dá prazer a ele. Nas suas fraquezas. Cada um tem uma fraqueza. Então, cada um é tentado naquilo, na sua fraqueza. E o diabo sabe quais são as fraquezas. E ele vai tentar você justamente naquela área. E muitas vezes a gente quer colocar tudo espiritual. Não pude ceder à tentação. Não, a tentação você pode vencer, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem um espírito recriado. Deus colocou autoridade dentro de você. Você tem autoridade sobre a sua carne. Deus colocou você para reinar sobre a sua vida. Né? Então, nós temos que entender esse entendimento. Glória a Deus. E vamos abrir também em Efésios, capítulo 4. Até que horas? Até que horas? Até que horas? Até 9? É. E eu correndo, né? Mas... Já é 9. Sim, Efésios capítulo 4. Versículo 22. Que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no nosso modo de raciocinar, a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A palavra de Deus está nos dizendo que nós fomos instruídos para não viver mais na antiga maneira de viver. Fomos instruídos a despirdes, ou seja, tirar aquela roupagem velha. Né? Se despir é tirar uma roupagem velha. Os costumes antigos, os desejos, os impulsos carnais antigos. Para se despir. Então, é algo que nós precisamos fazer, né? Porque você já foi limpo. Né? Imagine uma mãe coloca o seu filho para limpar, deixa todo limpinho, vai dizer, agora você vai ter que manter essa limpeza aí. Você vai ter que manter essa limpeza. Você vai ter que fazer alguma coisa para não se contaminar mais. Então, você deve se despir. Fomos instruídos a isso. E a ser renovado no nosso modo de raciocinar, de pensar. A palavra de Deus diz que devemos pensar nas coisas que vêm do alto. Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é agradável, devemos ser isso que nós pensamos. Então, devemos pensar nas coisas que vêm do alto. E não agir nas vontades no que o mundo diz, e segundo as vontades do mundo. Né? O que o mundo fala, porque o mundo tem uma voz. Nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós pertencemos a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que nós vamos revestirmos, se despir do velho homem, se revestirmos do novo homem, né? Do homem que foi recriado à semelhança de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, agora é a verdade da palavra de Deus que nos comanda. É ela que nos dita como devemos andar, como devemos viver a nossa vida, em justiça e em verdade. Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E vamos continuar aqui. Sabia que a santificação, ela nos prepara, 1 Tessalonicenses, nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Como eu estava falando no início. Lembra que eu estava falando no início que a gente precisa
olhar para nós mesmos, para que nós possamos estar prontos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que precisamos estar prontos para a volta do Senhor. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos nos aproximando. E as coisas cada vez mais ficando mais difíceis, mais pesadas, né? A tecnologia, tudo dominando, tanta coisa, tanta informação, né? E acaba a gente não se atentando nas coisas espirituais. E precisamos entender que Deus nos chamou para estar pronto, para que Deus, quando Jesus vier, que nós somos a noiva de Cristo. Quando Jesus vier, Ele quer ver a sua noiva sem mácula, santificada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostei dessa palavra, mantido. No início diz assim, que o próprio Deus vos santifique, né? O próprio Deus da paz vos santifique. Foi Ele que nos santificou. E Ele nos santifica, mas nós precisamos manter a santificação tanto do Espírito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Manter o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, os três. Nós sabemos que nós fomos santos no nosso espírito. Nós fomos recriados em Cristo. Nosso espírito agora é de Deus. Então, mas Ele comprou não só o espírito, mas Ele comprou nossa alma e corpo também junto. Ele comprou o pacote completo. Não foi comprado somente o espírito e a gente pode fazer o que quiser com o corpo, com a alma, não. Deus, Ele quer tudo, quer nosso ser, Ele quer tudo. Ele veio trazer, quando Jesus vier, Ele vem buscar tudo. Vem buscar o seu espírito, sua alma e seu corpo. E Ele quer que esteja íntegro, seja santificado. E nós precisamos manter essa santificação. Glória a Deus. E, por fim, a redenção do nosso corpo. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, no versículo... Versículo 19. Diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós estamos aguardando essa redenção. Nosso viver aqui na carne, aqui é só uma passagem. Quantos aqui desejam? Eu mesmo fico pensando, como será no céu? Como será quando nós recebermos um novo corpo? Isso que toda a criação aguarda. Toda a criação está com expectativa em nós. Sabe que a criação está olhando para nós, está esperando em nós, porque ela também vai ser regenerada. Quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Pragas veio sobre a terra. A terra não dá o seu fruto como deveria dar, de forma como Deus planejou, da forma perfeita. Os animais, diz que quando a terra for restaurada, a gente vê um deslumbre de como será novos céus e nova terra, onde os animais não serão mais carnívoros, né? Um leão vai andar juntamente com um bebê, porque não será mais carnívoro, vai ser que nem um gatinho. Então existe uma maldição que veio sobre a terra foi amaldiçoada, então ela está desejosa, então aguardando com expectativa, e nós também. Eu acho interessante que aqui fala que nós que temos recebido os primeiros frutos do Espírito, nós já podemos provar as primeiras coisas, não recebemos por completo. Lembra que Deus não nos salvou por completo, mas nós já estamos
desgostando das coisas de Deus. Nós estamos provando das coisas do Espírito, aquilo que há por vir, do mundo vindouro. Nós estamos nos deliciando dessa unção de Deus, da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos nos deliciando nessa presença. Nós estamos... a palavra de Deus diz que Deus ele nos preparou uma ceia para nós. Nós estamos provando dessa mesa farta que Deus nos deu. Então, nós já recebemos, recebemos as primeiras coisas, as primícias do fruto, mas ainda existe mais. Então, se é bom estar na presença de Deus, se é bom receber dos frutos do Espírito, se é bom receber as influências de Deus, como a gente sabe, como um cristão que já teve essa experiência com o Senhor, imagine as coisas que virão. Nós recebemos os primeiros frutos. Imagine as coisas que nos aguardam. Tem coisas que a Bíblia não revelou por completo, tem coisas que a gente vai provar que a gente ainda não sabe. É glorioso as coisas de Deus. Então, vamos nos manter firmes. Vamos nos manter santificados. Vamos olhar para nós mesmos, nos sondar a nós mesmos. Essa palavra mexeu muito comigo. E comecei a olhar meus pensamentos. Comecei a olhar o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou fazendo. E Deus está chamando para que vocês possam olhar para si mesmo e ver o que é que está faltando. Para que eu possa viver essa vida de santidade. Porque se Jesus voltasse agora, será que você estaria irrepreensível diante de Deus? Amém. Será? Então, a gente tem que pensar nisso. Viva como se todos os dias Jesus fosse voltar. Aguardando ansiosamente a presença do Senhor. Porque Deus não quer ver uma noiva manchada. Deus quer ver uma noiva limpa, né? Sem mácula, branca, assim como Ele deixou. Ele deu o seu corpo. Ele sacrificou, ele derramou o seu sangue para limpar as nossas vestes. E a gente chegar lá na presença de Deus com as vestes sujas. Então vamos olhar para nós mesmos e ver o que é que está faltando. Vamos se esforçar para a santificação. Glória a Deus. Assim a qual ninguém verá o Senhor, não é isso? Então não vamos brincar de crente mais não, né? Então vamos fazer uma oração. Quero que vocês fiquem de pé para a gente fazer a oração ao Senhor. E eu quero que vocês... Cadê o rapaz? Toca aqui um violão, por favor. Para a gente ter um momento assim com o Senhor. Se quiser, pode desligar a luz também. Só para a gente fazer uma oração. Se quiser, pode desligar a luz. Para as pessoas fazerem uma oração. Quero que vocês façam uma autoanálise e pensem no que você está fazendo hoje, né? Nessa palavra que mexeu com você. E aquele que está santificado, se santifique mais ainda. E os que não estão, né, ainda, né, estão andando de forma desregulada, comece a se lambuzar na palavra do Senhor. Não se lambuze no pecado não, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor tem nos chamado nesse tempo para andarmos em justiça, Pai. Para andarmos no caminho da verdade. Que o nosso alvo é Cristo Jesus. Nós estamos percorrendo esse caminho, Pai. Não permitas, Pai, que no nome de Jesus, que nenhuma tentação, Pai, para nós possamos cair. Nos livra, Pai, dessa tentação. Como a oração modelo que Jesus falou. Todos os dias devemos orar. Para que nós não sejamos tentados, que nós não venhamos a ceder à tentação. Que nós possamos andar nesse caminho, Senhor Deus. Eu sei que há uma graça sobre a nossa vida para que nós não venhamos a ceder às vontades da carne. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que essa palavra já está gerando fruto. Que ela está cumprindo o propósito a qual ela foi chamada, para qual ela foi feita. Pai, eu creio nos teus filhos, Senhor Deus, não andando mais segundo as inclinações da sua carne, da sua mente, mas, Pai, renovando-se na palavra, Pai, se fortalecendo, santificados pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, começa a olhar para si mesmo e ver se há algum pecado. Pede perdão, se arrepende. Arrependimento é de se desviar do caminho e voltar para o caminho certo. É mudança de rota. Olha para si mesmo, enxerga se tem algum caminho errado. Pensamento, pede perdão, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Nós temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Jesus. Ele sabe como é difícil, mas Ele venceu o pecado, Ele nos deu a legalidade.
clama pelo nome de Jesus. Não permita que você continue andando por esse caminho. Larga esse pecado e comece a andar em santidade ao Senhor. Aleluia. Mentes renovadas. Um desejo de amar a Ti, Senhor Deus, com amor e temor no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Palavra poderosa, pode sentar lá. Valmir, traz para mim por gentileza. Aleluia, palavra poderosa, viu, irmão? Aleluia, eu creio que você foi muito edificado nessa noite, amém? Meu irmão, santificação, santidade, aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre, pode colocar aqui, por favor, obrigado, sobre dízimo e oferta, né, irmão? E dízimo, vou só dar uma passadinha bem rápida, todo mundo sabe que é 10%, né, de toda a nossa fonte de renda, tudo aquilo que vem para a nossa mão, nós agradecemos a Deus como um ato de amor. Falamos, não, Senhor, aqui está, aquilo que o Senhor nos abençoou primeiro, uma porta de emprego, algo que o Senhor te abençoou, uma renda, você fala, Senhor, estou devolvendo aquilo que o Senhor já me deu, amém? É uma forma de retribuir. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios 11, a partir do versículo 25, eu estou acostumado já a pegar água aqui para tomar. Provérbios 11, 25. Aleluia. Falar agora sobre oferta. Provérbios 11, 25. Todos acharam, amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Eu abri aqui em 3 versões para que você veja quão maravilhosa é esta palavra, com essa revelação poderosa de Deus para a gente. Diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Na Bíblia Viva diz, sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez a outros. E na King James, só para completar, diz também, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Meu irmão, é maravilhoso essa palavra, ou seja, quanto mais você se doa, quanto mais você oferta, mais bênção chega, mais coisas acontecem. Eu estou dizendo isso porque eu vivo isso, se eu não dissesse, né? E quem também oferta não só na igreja, mas na vida de irmãos, na vida de pessoas. E por que eu trouxe essa palavra aqui? Oferta é algo de Deus, amém? E você tem um exemplo que ele ofertou o próprio filho, por amor de nós, né? Deu o melhor que tinha. E devemos lembrar agora também de negras, né? Estamos com nossos missionários lá, pastor Antônio, Mama Pati, né? A Patrícia, levando essa palavra todos os dias lá a pessoas, né? Foram enviados para levar essa palavra e temos, irmãos, como obrigação ofertar na vida dessas pessoas lá. Foi o que eu falei domingo, você não está ofertando na vida do Antônio e da Patrícia, você está ofertando em vidas que estão sendo alcançadas lá, pessoas que estão sendo alcançadas por essa palavra, pessoas que estão sendo transformadas por essa palavra, assim como eu e você fomos transformados, pessoas que tinham uma visão, que tinham uma mentalidade e foram libertas, famílias sendo curadas, saradas, isso é maravilhoso, irmão, a palavra chegando, trazendo esperança para esse povo. E o que eu e você devemos fazer? Apenas ofertar. Se você não pode ir, oferte, ore, mas pegue junto com missões. Tenha um coração próspero, um coração generoso. A própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu me alegro demais em dar. Eu me alegro demais em abençoar. Porque eu sei que meu Pai já me abençoou. Então não fico esperando, não fico correndo atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás de mim. Eu apenas abençoo e faço com amor. Então que nessa noite você possa ofertar e dizimar com alegria, amém? Então você traga a sua oferta para negras, coloca aqui. Tem também
A mesma oferta de negras você pode fazer pelo banco, amém, pelo QR Code, ou também pela agência, o PagSeguro. Faça a transferência, você que nos assiste online, e a vocês que estão aqui, fiquem à vontade. Agora os diáconos vão estar passando, e a oferta de negras você coloca aqui, amém? Aleluia. Obrigado. Ofertas, pelo coração disponível do teu povo, Pai, em ofertar, pelo, Pai, a retribuição, o agradecimento do teu povo no teu dízimo. Pai, abençoe e multiplique na vida dos teus filhos a 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, lembrando que domingo, né, teremos o nosso culto, nosso pastor ainda não estará aqui, mas venham domingo, venham para cá que vai ser poder de Deus, às 18 horas, ok? Quem está online é às 18h20, mas o pessoal da igreja aqui é às 18 horas. Pessoal, convide pessoas. Amém? Não venha sozinho, não. Traga um visitante. Pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Pode ser o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, atrás de você. Um parente seu. Traga. Eu creio no sobrenatural. Se tiver pessoas enfermas, tragam pessoas enfermas domingo. Vai haver cura neste lugar. Tragam mesmo. Tragam mesmo, não tenham medo. Fala, vamos lá, irmão, olha, tem uma cura esperando você. É engraçado, né? Você fala para a pessoa, olha, a pessoa está doente, ela vai no hospital. Mas poucos falam, não, eu vou na igreja. O médico dos médicos está aqui. Se a pessoa entender isso, ela vai querer correr para a igreja. Então convide pessoas. Diga à pessoa, olha, o médico dos médicos está lá. Não diga que é um pregador, diga, não, o médico dos médicos. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E domingo será da mesma forma. E sobrenatural. Então domingo eu quero ver todo mundo aqui, amém? Vão em paz na prática da palavra e domingo estamos aqui em nome de Jesus.